Daniel 8. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar apareceu-me uma visão, a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. 2 E na visão que tive parecia-me que eu estava na cidadela de Susa, na província de Elão, e conforme a visão, eu estava junto ao rio Ulai. 3 Levantei os olhos, e olhei, e eis que estava em pé diante do rio um carneiro, que tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. 4 Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder, ele, porém, fazia conforme a sua vontade, e se engrandecia. 5 E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre a face de toda a terra, mas sem tocar no chão, e aquele bode tinha um chifre notável entre os olhos. 6 E dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, ao qual eu tinha visto em pé diante do rio, e correu contra ele no furor da sua força. 7 Viu chegar perto do carneiro, e, movido de cólera contra ele, o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, não havia força no carneiro para lhe resistir, e o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, também não havia quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. 8 O bode, pois, se engrandeceu sobremaneira, e estando ele forte, aquele grande chifre foi quebrado, e no seu lugar outros 4 também notáveis nasceram para os 4 ventos do céu. 9 Ainda de um deles saiu um chifre pequeno, o qual cresceu muito para o sul, e para o oriente, e para a terra formosa. 10 E se engrandeceu até o exército do céu, e lançou por terra algumas das estrelas desse exército, e as pisou. 11 Sim, ele se engrandeceu até o príncipe do exército, e lhe tirou o holocausto contínuo, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. 12 E o exército lhe foi entregue, juntamente com o holocausto contínuo por causa da transgressão, lançou a verdade por terra, e fez o que era do seu agrado, e prosperou. 13 Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quando durará a visão relativamente ao holocausto contínuo e a transgressão assoladora, e a entrega do santuário e do exército para serem pisados? 14 Ele me respondeu, até 2.300 tardes e manhãs, então o santuário será purificado. 15 Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que se me apresentou como que uma semelhança de homem. 16 E ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou, e disse, Gabriel, fez que este homem entenda a visão. 17 Veio, pois, perto de onde eu estava, e vindo ele, fiquei amedrontado, e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse, entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo do fim. 18 Ora, enquanto ele falava comigo, caí num profundo sono, com o rosto em terra, ele, porém, me tocou, e me pôs em pé. 19 E disse, eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao determinado tempo do fim. 20 Aquele carneiro que viste, o qual tinha 2 chifres, são estes os reis da Média e da Pérsia. 21 Mas o bode peludo é o rei da Grécia, e o grande chifre que tinha entre os olhos é o primeiro rei. 22 O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 reinos se levantarão da mesma nação, porém não com a força dele. 23 Mas, no fim do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, levantar-se-á um rei, feroz de semblante e que entende enigmas. 24 Grande será o seu poder, mas não de si mesmo, e destruirá terrivelmente, e prosperará, e fará o que lhe aprouver, e destruirá os poderosos e o povo santo. 25 Pela sua sutileza fará prosperar o engano na sua mão, no seu coração se engrandecerá, e destruirá a muitos que vivem em segurança, e se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será quebrado sem intervir mão de homem. 26 E a visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão porque se refere a dias muito distantes. 27 E eu, Daniel, desmaiei, e estive enfermo alguns dias, então me levantei e tratei dos negócios do rei. E espantei-me acerca da visão, pois não havia quem a entendesse.